Reforço Betel, só a educação liberta. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença, oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Um avião que seguia para Londres cai na Índia e deixa 240 mortos. Ele sofreu a queda logo após a decolagem e atingiu o refeitório de uma escola de medicina. Apenas um sobrevivente. Vishwas Ramesh relata ao mundo os 30 segundos que viveu da decolagem até o acidente. Bombardeios israelenses atingem as instalações militares e nucleares do Irã na madrugada. Israel diz ter matado a maioria dos líderes das forças aeroespaciais iranianas. Durante a tarde, o Irã lança uma série de mísseis contra dezenas de alvos israelitas em uma retaliação aos ataques. Numa entrevista coletiva nos Estados Unidos, um senador da oposição é retirado à força e algemado por agentes do FBI. Ucrânia e Rússia efetuam uma nova troca de prisioneiros de guerra. O ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, Gilson Machado, é preso pela Polícia Federal no Recife. O STF vota a favor da responsabilização das plataformas que operam as redes sociais pelas postagens ilegais feitas por seus usuários. Cientistas australianos desenvolvem uma forma de identificar o vírus do HIV nas células sem que ele consiga se multiplicar. E o Papa Leão XIV marca a data da canonização de Carlo Acutis, o primeiro santo da geração Millennial. Agora no Jornal Mundial. Um avião da companhia Air India com mais de 240 pessoas a bordo caiu ontem em Ahmedabad sobre o refeitório de uma escola de medicina. O voo, que seguiria para Londres, sofreu o acidente logo após a decolagem. Pelo menos uma pessoa sobreviveu. O britânico indiano Vishwas Ramesh relatou a sobrevivência como uma salvação milagrosa. Um avião da Air India que viajava para Londres caiu nesta quinta-feira em Ahmedabad, no oeste da Índia, com 242 pessoas a bordo. A Autoridade de Aviação Civil Indiana informou em um comunicado que o Boeing 787 caiu logo após a decolagem fora do perímetro do aeroporto. A Air India tinha confirmado alguns minutos antes que o voo 171 sofreu um acidente trágico. Uma pessoa sobreviveu quando um avião de passageiros com destino a Londres caiu nesta quinta-feira na cidade indiana de Ahmedabad com 242 pessoas a bordo. A aeronave da Air India caiu logo após a decolagem em uma área residencial entre um hospital público e o bairro de Goda Camp. Air India Flight AI-171. O voo AI-171 da Air India, operado por uma aeronave Boeing 7878, viajando de Ahmedabad para Londres Gatwick, se envolveu em um acidente após a decolagem. O voo AI-171 transportava 230 passageiros e 12 tripulantes. Dos passageiros, 169 são cidadãos indianos, 53 cidadãos britânicos, há 7 portugueses e 1 cidadão canadense. There are 7 Portuguese nationals and 1 Canadian national. A Autoridade de Aviação Civil da Índia informou também que havia 2 pilotos e 10 tripulantes de cabine a bordo do avião. A polícia informou que mais de 200 corpos já foram encontrados. Entre as vítimas estão os que morreram na queda da aeronave e pessoas que estavam nos prédios contra os quais o avião se chocou. Este é o primeiro acidente que envolve o Boeing 787 Dreamliner. A fabricante americana Boeing afirmou que está em contato com a Air India e pronta para prestar suporte à empresa. O rosto de Ramesh, de 40 anos, estampa as capas de jornais britânicos nesta sexta-feira. Na véspera, o homem foi o único sobrevivente da queda do avião da Air India em Ahmedabad. Ramesh falou à emissora britânica The News que não consegue explicar como escapou milagrosamente com vida. O Boeing 7878 Dreamliner da Air India explodiu como uma bola de fogo na tarde de quinta-feira, logo após a decolagem. Ramesh, que supostamente estava no assento 11A, foi o único ocupante do avião que sobreviveu. Pelo menos outras 24 pessoas morreram no solo.
O sobrevivente diz que viu tudo o que aconteceu e depois do impacto percebeu que ainda estava vivo. Ramesh viu uma porta quebrada, abriu o cinto de segurança e conseguiu passar pela abertura. Ele saiu andando desorientado e, inacreditavelmente, teve apenas ferimentos leves. As equipes de aviação encontraram nesta sexta-feira uma das 2 caixas pretas do Boeing 787, que pode ajudar a revelar a causa da tragédia que deixou 265 mortos. Israel declarou hoje estado de emergência e emitiu um alerta para ações retaliatórias do Irã após efetuar um ataque preventivo contra a República Islâmica. Os ataques israelenses levaram à morte da maioria dos líderes das forças aeroespaciais da Guarda Revolucionária Iraniana na madrugada. O motivo, segundo Israel, foi a ameaça nuclear iraniana. O presidente do Irã prometeu uma retaliação a Israel hoje e assim o fez. Uma série de mísseis foram lançados esta tarde contra o país judeu. Sirenes de alarme antiaéreo soaram em Israel após o ataque contra o Irã realizado nesta quinta-feira, madrugada de sexta-feira, pelo horário local. Israel declarou o estado de emergência e emitiu um alerta para ações retaliatórias do Irã após efetuar um ataque que considerou preventivo contra a República Islâmica. Após o ataque preventivo do Estado de Israel contra o Irã, espera-se, no futuro imediato, um ataque com mísseis e drones contra o Estado de Israel e sua população civil, disse o ministro da Defesa, Israel Katz. Já o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos não estão envolvidos nos ataques contra o Irã. Também advertiu que o Irã não atacasse os interesses ou pessoal americano após a ação israelense. O Ministério da Defesa de Israel declarou nesta sexta-feira que os bombardeios do exército contra o Irã mataram a maioria dos líderes das forças aeroespaciais da Guarda Revolucionária, a Força Armada Ideológica da República Islâmica. A Guarda Revolucionária do Irã confirmou a morte do comandante Amirali Hazijadeh e de um grupo de combatentes da unidade. O ataque israelense também matou o comandante da Força de Drones e o chefe do comando aéreo. O Ministério das Comunicações do Irã informou que restrições à internet foram impostas em todo o país após a ação israelense. O ataque ocorre em um momento de impasse nas negociações entre Washington e Teherã sobre o programa nuclear iraniano, iniciadas em abril. O Irã prometeu retaliação aos ataques israelenses. O presidente do país se pronunciou nesta sexta-feira após a ação que matou parte da alta cúpula da Guarda Revolucionária Iraniana e diversos importantes cientistas nucleares. Este ato brutal, contrário a todas as obrigações internacionais, confirma a natureza criminosa e ilegítima do regime sionista, que construiu a própria existência com base na ocupação, agressão e infanticídio. Claro que a nação iraniana e autoridades do país não vão permanecer em silêncio diante deste crime. Uma resposta legítima e poderosa da República Islâmica do Irã vai fazer o inimigo se arrepender deste ato tolo. Nas ruas de Teherã, os iranianos pedem vingança. Você não pode abordar este desgraçado com gentileza, deixar que ele assuste mulheres e crianças e a gente termine como Gaza. O Irã deve destruir, fazer algo. Pelo menos deve ter a oportunidade de agir. Eles querem tirar nossa capacidade nuclear, isso é inaceitável. Muitos cientistas trabalharam duro por isso, nós alcançamos isso e agora querem tirar de nós. Isso significa que estão tentando impor a vontade deles sobre nós, é completamente inaceitável. Os ataques ao Irã ocorrem em um momento de estagnação nas negociações iniciadas em abril entre Washington e Teherã sobre o programa nuclear iraniano. O exército israelense afirmou que mobilizou 200 aviões para atacar cerca de 100 alvos em todo o Irã. Os dois países são inimigos jurados desde a Revolução Islâmica de 1979. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta sexta-feira que lançou um ataque contra dezenas de alvos em Israel após a ofensiva em larga escala realizada contra a República Islâmica. A Guarda Revolucionária Islâmica executou sua resposta decisiva e precisa contra dezenas de alvos, centros militares e bases aéreas do regime sionista usurpador nos territórios ocupados, declarou a Guarda em um comunicado divulgado pela mídia estatal. Socorristas israelenses disseram que 7 pessoas ficaram feridas nesta sexta, no centro do país, pouco depois de o Irã disparar uma salva de mísseis contra Israel. O governo israelense afirmou que o Irã cruzou linhas vermelhas ao disparar mísseis contra civis.
O ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, Gilson Machado, foi preso na manhã de hoje pela Polícia Federal em Recife. Ele é investigado por supostamente tentar facilitar a fuga do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, foi preso na manhã desta sexta-feira, dia 13, em Recife, Pernambuco. A informação foi confirmada pela Polícia Federal e divulgada pelo blog da Andréa Sadi, do G1. Gilson Machado é investigado por supostamente tentar facilitar a fuga do ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, o Mauro Cid, por meio da emissão de um passaporte português. Segundo a PF, Gilson teria tentado solicitar o documento no consulado de Portugal, no Recife, no dia 12 de maio. A ação, no entanto, não teve sucesso. O alerta foi feito à Procuradoria-Geral da República, que considerou o episódio um possível indício de obstrução de justiça. A suspeita é de que Gilson teria tentado viabilizar a saída de Mauro Cid do país fora dos trâmites legais, no momento em que ele colabora como um delator nas investigações que apuram a tentativa de golpe de Estado. O primeiro relatório da Polícia Federal ainda menciona que Gilson poderia buscar outros consulados para repetir a tentativa. A corporação também lembrou que em 2023, mensagens encontradas no celular de Mauro Cid já indicavam planos para obter cidadania portuguesa, com envios de documentos da mãe, que possui passaporte europeu. Com base nesses elementos, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a abertura de uma investigação contra Gilson Machado. Os crimes em apuração incluem obstrução de justiça, organização criminosa e favorecimento pessoal. A PGR também pediu mandatos de busca e apreensão, além de quebras de sigilos do ex-ministro. Em primeira nota enviada antes da divulgação da prisão de Gilson Machado, ele negou todas as acusações. Disse que nunca esteve no consulado e que a informação não procede. Segundo ele, os registros na entrada do local poderiam comprovar isso. Gilson Machado foi ministro do Turismo durante o governo Bolsonaro e nas últimas eleições municipais foi candidato à Prefeitura do Recife pelo Partido Liberal. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou na quarta-feira a favor da responsabilização das plataformas que operam as redes sociais pelas postagens ilegais feitas por seus usuários. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou nesta quarta-feira, 11 de junho, a favor da responsabilização das plataformas que operam as redes sociais pelas postagens ilegais feitas por seus usuários. Até o momento da publicação deste vídeo, o placar da votação é de 6 votos a 1 para que as plataformas sejam responsabilizadas civilmente na justiça pelos conteúdos ilícitos, como postagens antidemocráticas e contra o sistema eleitoral, discurso de ódio como racismo e homofobia, incitação de crimes contra autoridades e transmissão de lives que induzem ao suicídio e à automutilação de crianças e adolescentes. Após a formação da maioria, o julgamento foi suspenso e será retomado nesta quinta-feira, 12 de junho, quando os demais ministros votarão a tese jurídica que vai definir as regras para a aplicação da decisão. A Corte julga a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, norma que estabeleceu os direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. De acordo com o dispositivo, abre aspas, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, fecha aspas. As plataformas só podem ser responsabilizadas pelas postagens de seus usuários se, após a ordem judicial, não tomarem providência para retirar o conteúdo. Na sessão, o ministro Gilmar Mendes considerou que o artigo 19 é ultrapassado e que a regulamentação das redes sociais não apresenta uma ameaça à liberdade de expressão. Para o ministro, o, abre aspas, modelo de irresponsabilidade das plataformas, fecha aspas, não pode ser mantido. Cristiano Zanin votou pela institucionalidade do artigo e afirmou que o dispositivo não é adequado para proteger os direitos fundamentais e põe aos usuários o ônus de acionar o judiciário em caso de postagens ofensivas e ilegais.
Nas sessões anteriores, os ministros Luiz Fux e Dias Toffoli votaram para permitir a exclusão de postagens ilegais por meio de notificações extrajudiciais, ou seja, pelos próprios atingidos sem decisão judicial prévia. Luiz Roberto Barroso diz que a ordem judicial é necessária para a remoção somente de postagens de crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria. Nos demais casos, a notificação extrajudicial é suficiente para a remoção de conteúdo, mas cabe às redes o dever de cuidado para avaliar se as mensagens estão em desacordo com as políticas de publicação. O único voto divergente foi proferido pelo ministro André Mendonça, que votou a favor pela manutenção das atuais regras que impedem a responsabilização direta das redes. A seguir, Ucrânia e Rússia efetuam uma nova troca de prisioneiros de guerra. E o Papa Leão XIV marca a data da canonização de Carlo Acutis, o primeiro santo millennial. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. Pela segunda vez nessa semana, um avião que decolou do Recife em direção a Madrid teve um problema técnico e precisou retornar à capital pernambucana. Vamos saber de mais detalhes com João Pedro Coutinho ao vivo. Boa noite, João. O que você nos traz? Exatamente. Olá, João. Olá, Victória, a todos do Jornal Mundial. Pela segunda vez só nessa semana, um avião de Recife em direção a Madrid teve problema técnico e precisou retomar a capital pernambucana. A situação que tinha ocorrido na terça-feira voltou a acontecer na madrugada dessa sexta-feira, dia 13, com a mesma aeronave. O voo é da Azul Linhas Aéreas, operado pela companhia Euroatlantic. A aeronave é um Boeing 767-300, que é um bimotor a jato. O avião deu mais de 20 voltas no oceano antes de retomar o aeroporto, e o voo durou cerca de 3 horas. O avião, que tinha a previsão de sair às 7h10 dessa quinta, somente decolou às 23h25 e depois aterrissou de volta no Recife por volta das 2h30 dessa sexta. A previsão é de que ele chegasse à Espanha às 8h30 dessa sexta, com base na expectativa inicial de decolagem. Pois é, de acordo com a Azul, o voo enfrentou questões técnicas e precisou retornar. A companhia não deu mais explicações sobre o problema. A decisão se deu de forma preventiva, abre aspas. A decisão se deu de forma preventiva, de acordo com o protocolo de segurança operacional. O pouso aconteceu sem qualquer intercorrência e os clientes foram desembarcados normalmente e em total segurança, informou Azul, fecha aspas. Na noite de terça, era o primeiro voo desse trecho que teve cerimônia inaugural no aeroporto antes de decolar. Naquele dia, a aeronave passou quase 2 horas dando voltas no oceano, perto da costa brasileira, antes de pousar. Essas são as informações e eu volto com vocês no estúdio. Que situação, né? Volto com vocês no estúdio. Obrigado, João, pelas suas informações. Um bom fim de semana. O senador americano Alex Padilha relatou ter sido algemado e depois retirado à força de uma sala em Los Angeles quando tentou fazer uma pergunta à secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem. O senador pelo estado da Califórnia, Alex Padilha, foi retirado com empurrões e algemado de uma entrevista coletiva em Los Angeles, onde a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, e membros do governo federal anunciavam detenções de imigrantes e suspeitos de instigar protestos. Senator Alex Padilla, I have questions for the Secretary. O senador do Partido Democrata e que é membro do Subcomitê de Justiça do Senado sobre Imigração fez essas declarações quando as autoridades o retiraram à força da sala e o detiveram.
O escritório de Padilha informou em um comunicado que o senador está em Los Angeles exercendo seu direito de conduzir a supervisão do Congresso sobre as operações do governo federal na cidade e em toda a Califórnia. Um vídeo mostrou como o senador, nascido na Califórnia, filho de pais imigrantes mexicanos, foi jogado no chão no corredor fora do local da coletiva e algemado. Padilha, o primeiro latino a chegar ao Senado dos Estados Unidos pela Califórnia, tem sido um forte crítico da repressão à imigração coordenada pelo presidente Donald Trump e do envio de quase 5.000 homens para conter as manifestações. Cientistas australianos desenvolveram uma forma de identificar o vírus do HIV nas células sem que ele consiga se multiplicar. Eles usaram um RNA mensageiro do mesmo tipo dos imunizantes da Pfizer e da Moderna. A reportagem é de Gleidson Oliveira. Chave para a cura do HIV pode ser a mesma usada nas vacinas de mRNA. Cientistas australianos desenvolveram uma forma de identificar o vírus nas células sem que ele consiga se multiplicar. Eles usaram um RNA mensageiro, do mesmo tipo dos imunizantes da Pfizer e da Moderna. Pesquisadores australianos utilizaram a mesma tecnologia das vacinas de mRNA para desenvolver uma forma de tornar o HIV visível dentro das células onde ele costuma se esconder, segundo o estudo publicado na revista científica Nature Communications. A descoberta é considerada importante porque um dos maiores obstáculos para a cura do HIV é justamente a capacidade que o vírus tem de permanecer oculto e inativo nas células TCD4+, um tipo de glóbulo branco essencial para o sistema imunológico. Para chegar aos resultados, os cientistas da Universidade de Melbourne se basearam no sucesso e nos avanços da tecnologia de mRNA e nanopartículas lipídicas, as LNP, que foram utilizados no desenvolvimento das vacinas Pfizer, BioNTech e da Spikevax da Moderna. O objetivo principal era encontrar uma forma de tornar o vírus do HIV visível sem que ele se multiplicasse no corpo. A solução foi mandar um mensageiro para acordar o vírus. Assim, os cientistas propõem uma estratégia chamada chocar e eliminar, em inglês conhecida como Shock and Kill. Chocar ou reativar seria fazer com que o vírus latente acorde e comece a se manifestar dentro das células. Essa é a etapa da identificação do vírus. E eliminar ou matar seria uma vez que o vírus acorda e se manifesta, as células infectadas se tornam visíveis ao sistema imunológico ou às outras terapias que podem então destruí-las. A capacidade da nanopartícula lipídica LNPX, criada pelos cientistas de reativar o HIV nas células TCD4+, em repouso de forma não tóxica e tão específica, abre caminho para que o sistema imunológico do corpo ou outros tratamentos consigam identificá-las de forma eficiente. Michael Roche, da Universidade de Melbourne, virologista do Instituto Doherty e coautor do estudo, diz que agora a equipe está se preparando para testes pré-clínicos em modelos animais, com o objetivo de longo prazo de avançar para testes em humanos. Vamos saber como fica o clima para amanhã no Brasil. Boa noite, Marcelo. Como será o sabadão? Oi, Vitória. Boa noite para você, para o João Pedro e boa noite para você. Para quem não curte esse tempo gelado, há uma boa notícia. Confira a previsão para este fim de semana. A parte mais intensa da atual onda de frio começa a se afastar do Brasil ao longo da tarde e noite de sábado.
A previsão é que as temperaturas aumentem gradualmente durante o domingo. Sul e Nordeste têm previsão de frio e chuva para este fim de semana. Nos próximos dias, a região Sul enfrentará um novo período de instabilidade climática, com chuvas significativas, especialmente nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Entre hoje e domingo, os volumes de chuva devem variar de 40 a 80 milímetros, podendo chegar a 100 milímetros em áreas pontuais. A previsão indica um cenário preocupante, com possibilidade de temporais isolados, rajadas de vento e alagamentos. Frio e bastante chuva na região Nordeste. Nos próximos dias, o litoral da Bahia, Sergipe e Alagoas enfrentará chuvas intensas, devido à atuação de uma frente fria sobre a costa nordestina. Em Sergipe, por exemplo, os volumes de chuva podem atingir os 100 até 100 milímetros até a segunda-feira, o que representaria mais da metade da média histórica para todo o mês de junho. Essa condição torna o estado o principal ponto de atenção na região. A previsão para o período entre hoje e domingo é volumes significativos de chuva entre 40 e 80 milímetros, especialmente no litoral central e norte da Bahia, Sergipe e de Alagoas. Em Aracaju e áreas próximas, os acumulados podem chegar até 120 milímetros. E na região sudeste, a tendência é que as temperaturas mínimas fiquem abaixo dos 10 graus em boa parte dos 4 estados até amanhecer de sábado. São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e sul do Mato Grosso do Sul podem registrar temperaturas até 5 graus abaixo da média. Vale destacar, cidades como Curitiba, São Paulo, tiveram as tardes mais frias do ano, com máximas de apenas 13,7 graus e 17, respectivamente. No Rio de Janeiro, houve um duplo recorde, a menor temperatura mínima do ano, 13,2 graus, e a menor máxima, com 20,1 graus. Em Belo Horizonte, a mínima chegou a 12,2 graus. Em Vitória, no Espírito Santo, a temperatura mínima ficou muito próxima do recorde anual, registrando 18 graus. No centro-oeste do Brasil, tempo firme em todos os estados. Destaque para a umidade relativa, que cairá abaixo de 30% nas horas mais quentes em Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Na região norte, a chuva volta a ganhar força na faixa norte, com pancadas moderadas e fortes, e risco de temporais em Amazonas, Roraima e Amapá. Atenção para as temperaturas em algumas capitais neste sábado. Curitiba, no Paraná, terá mínima de 13 graus e máxima de 18. Belo Horizonte, Minas Gerais, mínima de 10 e máxima de 20. Em Goiânia, Goiás, 17 graus de mínima e máxima de 29. Em Fortaleza, no Ceará, a mínima será de 25 graus e máxima de 30. E em Belém, no Pará, mínima de 25 e máxima de 31 graus. Um bom final de semana a todos. Vitória e João Pedro. Obrigada, Marcelo. Boa noite e um bom fim de semana. A Rússia e a Ucrânia efetuaram uma nova troca de prisioneiros de guerra. O número de soldados envolvidos não foi detalhado. Rússia e Ucrânia anunciaram nesta quinta-feira que realizaram uma nova troca de prisioneiros de guerra após o acordo alcançado nas recentes negociações entre os dois países em Istambul. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informou no Telegram que militares gravemente feridos ou muito doentes das Forças Armadas, da Guarda Nacional e da Guarda de Fronteira voltaram para casa. O exército russo confirmou a troca, detalhando que um grupo de militares russos foi devolvido do território controlado pelo regime de Kiev. As duas partes não especificaram o número de prisioneiros trocados. Na quarta-feira, a Ucrânia anunciou ter recuperado os corpos de 1.212 soldados mortos na linha de frente e a Rússia recuperou 27 corpos de soldados. A repatriação de corpos e as trocas de prisioneiros tem sido um dos poucos campos em que Kiev e Moscou têm cooperado desde o início da invasão russa há mais de 3 anos. A pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira, mostrou os números de pessoas que têm orgulho de ser brasileiro e as que têm vergonha. A reportagem é de Caio Teles.
Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira aponta o orgulho de ser brasileiro caiu para 74%, enquanto a vergonha de ter a nacionalidade subiu para 24%. Segundo o levantamento em 2023, 83% afirmaram ter mais orgulho, enquanto 16% disseram ter mais vergonha. Os números são os seguintes: mais orgulho do que vergonha, 74%, eram 83% na pesquisa anterior. Mais vergonha do que orgulho, 24%, eram 16%. Não sabem, 2%, eram 1%. Outras respostas, 1%. Continua sendo 1%. O levantamento aponta que a baixa histórica do orgulho de ser brasileiro foi em 2017, quando 50% afirmaram ter mais orgulho do que vergonha da nacionalidade, enquanto 47% disseram ter mais vergonha do que orgulho. O pico de orgulho foi registrado em 2010. Neste ano, 89% declararam ter mais orgulho do que vergonha de ser brasileiro, e 9% afirmaram ter mais vergonha do que orgulho. A taxa de quem tem mais orgulho de ser brasileiro, segundo o Datafolha, é maior entre os eleitores de Lula, com 85% dos que declararam voto no presidente no segundo turno de 2022. Entre quem afirmou que votaria em Lula nas eleições de 2026, a pesquisa aponta que o índice chegou a 88% contra 10% dos que dizem que têm vergonha da nacionalidade. Já entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, no segundo turno das eleições de 2022, 65% se declararam mais orgulhosos do que envergonhados, e o sentimento de vergonha fica em 33%, segundo a pesquisa. Entre os que declararam que votaria no ex-presidente em 2026, o índice permanece estável. 64% se declaram orgulhosos, contra 35% envergonhados. Bolsonaro está inelegível até 2030, após ser condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Datafolha também aponta que o sentimento de pessimismo em relação ao Brasil entre os entrevistados aumentou, passou de 47% em 2023 para 50% na pesquisa atual. Os que disseram otimistas com o país eram 35% no levantamento anterior e agora são 31%. Os números são os seguintes: pessimista, 50%, eram 47% no levantamento anterior. Otimista, 31%, eram 35%. Hesitante, 19%, eram 18%. A canonização de Carlo Acutis, o primeiro santo da geração milênio, já tem uma data marcada pelo Papa Leão XIV. Acutis morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos. Ele seria canonizado em abril, mas o evento foi suspenso após a morte do Papa Francisco. Elisiane Victoria traz os detalhes na reportagem. Papa Leão XIV marca a data da canonização de Carlos Acutis, o primeiro santo da geração milenial. Acontecerá dia 7 de setembro, anunciou Papa Leão, nesta sexta-feira 13. De acordo com a agência de notícias, Acutis, um jovem ítalo-britânico que morreu de leucemia em 2006 aos 15 anos, canonizado em 27 de abril, mas o evento foi suspenso após a morte do Papa Francisco. Papa Leão anunciou a nova data durante uma reunião com cardeais para discutir causas de canonização, realizada nesta sexta-feira. Carlos Acutis, beatificado em 2020, depois que a igreja reconheceu como o primeiro milagre a cura de um menino no Brasil. Acutis cresceu em família rica. O pai italiano era financista de um banco inglês. Seu avô, dono de uma grande seguradora no norte da Itália. E essa foi a matéria de Elis para o Jornal Mundial. Vamos todos acompanhar, né? Sim, será um grande momento. A nossa equipe avisa que amanhã não haverá Jornal Mundial e também não haverá Sábado News. Mas você pode acompanhar outras notícias nas nossas reportagens e outros programas. O Jornal Mundial de hoje se encerra por aqui.
Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não se esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram, TV Mundial UFC. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite e um bom fim de semana. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães.